minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Sabe quando a gente recebe um monte de livramentos, bênçãos e respostas de Deus, mas continua cometendo exatamente os mesmos erros de sempre? O Evangelho de hoje vem dar uma chacoalhada na nossa rotina espiritual. Escute essa mensagem com o coração aberto até o final. Deixe de lado o que você está fazendo com as mãos agora. Esqueça por um minuto os textos e as imagens que passam rápido pela sua visão. Eu te convido a simplesmente abrir os canais do seu ouvido e acolher a voz do Senhor que vai ecoar no seu interior. Escute com atenção o desabafo sincero de Jesus neste Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse puxão de orelha de Jesus pode parecer distante à primeira vista, afinal, ele está falando de cidades daquela época, como Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Mas se a gente trouxer essa palavra para o nosso dia a dia, ela entra como um raio na nossa própria vida. Jesus ficou chateado porque fez milagres incríveis nesses lugares, mas as pessoas simplesmente continuaram vivendo do mesmo jeito. Elas bateram palmas para os milagres, acharam bonito, mas não mudaram de comportamento. A gente corre exatamente o mesmo risco hoje. Quantas vezes Deus já te livrou de um acidente? Quantas vezes Ele já atendeu uma oração desesperada sua no meio da noite? Quantas portas Ele já abriu quando você achava que estava tudo perdido? Deus faz milagres diários na nossa vida. O problema é que a gente corre o risco de se acostumar com a bondade de Deus. O milagre vira rotina. A gente recebe a graça, fica feliz por 5 minutos, mas depois volta para casa e continua alimentando o mesmo mau humor, a mesma falta de paciência com a família, o mesmo egoísmo no trabalho e as mesmas fofocas. Nós nos tornamos fãs de Jesus, mas não nos tornamos seguidores de verdade. Jesus faz uma comparação pesada. Ele cita Tiro, Sidônia e Sodoma, cidades que no Antigo Testamento eram famosas por seus pecados e acabaram destruídas. E ele diz: se os milagres realizados no meio de vós tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Jesus está mostrando que a indiferença dói mais nele do que o pecado daqueles que não o conhecem. Quem conhece a Deus, quem reza, quem vai à igreja, tem uma responsabilidade maior. Deus não quer que a gente ache a palavra dele bonita. Ele não quer que a gente apenas assista à missa por costume. Ele quer conversão. E conversão, de um jeito bem simples, significa mudar de direção. É olhar para aquela atitude feia que a gente repete há anos e dizer: chega, com a ajuda de Deus, hoje eu vou fazer diferente. Abra o seu coração e converse com Jesus com toda a honestidade do mundo. Jesus, a tua palavra hoje doeu, mas eu precisava ouvir isso. Quantas vezes eu agi exatamente como as pessoas dessas cidades? O Senhor cansa de me abençoar, de cuidar da minha saúde, de proteger a minha família e de me dar segundas chances. E eu continuo com o coração duro, cometendo os mesmos erros de sempre. Perdoa-me por me acostumar com os teus milagres.
Perdoa-me pela minha falta de conversão real. Eu não quero ser alguém que só te procura para pedir favores e depois vira as costas. Hoje eu te peço a graça de mudar de verdade. Mostra-me o que eu preciso arrancar da minha vida. Se é o orgulho, a mania de falar mal dos outros, o rancor ou a preguiça de rezar. Que a tua bondade quebre o gelo do meu coração. Amém. Agora, mude o ritmo do seu dia. Esqueça o relógio e os problemas que estão te esperando lá fora. Sente-se de forma bem confortável, apoie os pés no chão, solte os ombros e feche os olhos. Puxe o ar devagar. Segure por 3 segundos e solte lentamente, esvaziando a sua mente de todas as distrações. Imagine-se sentado em uma sala muito calma e silenciosa. Jesus está sentado bem na sua frente. Ele não está com um semblante bravo, mas o olhar dele é sério e profundo. É o olhar de quem te ama tanto que não aceita te ver vivendo de qualquer jeito, na mediocridade. Jesus estende a mão e toca suavemente no meio do seu peito, bem em cima do seu coração. Imagine que onde a mão de Jesus encosta, uma luz morna começa a derreter uma camada de pedra que foi se formando ali por causa da rotina, do comodismo e do cansaço. Sinta essa casca dura caindo. No silêncio do seu coração, Jesus te faz uma pergunta muito mansa. O que falta você mudar na sua vida para caminhar comigo de verdade? Qual é o passo que você está adiando? Não tente dar uma resposta bonita ou racional. Deixe que a sua fraqueza apareça diante dele. Apenas descanse na presença viva de Jesus. Sinta que ao mesmo tempo em que ele te corrige, ele te dá a força necessária para recomeçar hoje. Fique aí, imóvel, debaixo desse olhar que cura e transforma. Não use palavras. Apenas respire a paz de ser cuidado por um Deus que não desiste de você. Que o Senhor Jesus, que nos chama todos os dias a uma vida nova, abençoe você hoje. Que o Espírito Santo arranque do seu coração toda a indiferença, toda a preguiça espiritual e todo o comodismo, acendendo em você o desejo sincero de melhorar. Que a sua casa seja um lugar onde a presença de Deus seja respeitada e onde os milagres diários gerem gratidão e união. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, transforme o seu interior e permaneça para sempre. Amém.